Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um vídeo nesse canal. Um ano de 2024, um ano de muitas conquistas, um ano de muitas bênçãos, temos a certeza disso. E estamos com um projeto novo. E o projeto é Desvendando Salmos. Nós estaremos fazendo aqui um estudo, uma análise, uma abordagem sobre cada salmo que nós vamos estar lendo e meditando. Tá bom? O intuito é ser algo prático, algo que você vai reter o conhecimento e buscar colocá-lo em prática durante o seu dia. Então nós estaremos aqui iniciando pelo Salmo 1, que diz assim: a palavra de hoje se encontra no Salmo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. É muito interessante que o tema de nossa reflexão de hoje é a prosperidade do justo sobre a sua caminhada de vida em meio aos ímpios. Quando nós olhamos esse salmo, fala muito sobre pensamentos, comportamentos e atitudes que o cristão ele deve ter em sua caminhada de vida. Muitas das vezes nós olhamos e vemos que existe sim uma divergência, uma diferença muito grande entre a mentalidade, o comportamento, os pensamentos e principalmente as atitudes do justo perante o mundo, perante os ímpios. E isso fala muito sobre aquilo que nós vivemos, porque muitas vezes as pessoas elas veem essa diferença, mas nem sempre elas querem ser a diferença. Elas veem que há algo errado, elas veem que a nossa conduta como servo de Deus precisa ser diferente, mas o grande desafio dessas pessoas é colocar em prática essa diferença. É você saber que os pensamentos do justo, de você, de mim, de nós como servos de Deus, precisa de ser diferente, mas quando você lida com situações, você acaba esquecendo que você deve ter um pensamento de justo, um pensamento voltado às coisas do Senhor. E aí que está a questão. Quando você pensa diferente, você não compartilha das mesmas coisas que os ímpios, que as outras pessoas, que as pessoas que estão voltadas às inclinações desse mundo. Então, é isso que o salmista quis nos ensinar. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você quer um conselho, busque conselho em quem pode te dar conselhos que são alinhados com o seu caráter, que são alinhados com os seus propósitos de vida. Você vai buscar conselho, busque conselho com o seu pastor, busque conselho com o seu amigo, busque conselho com o seu líder, porque ele sim vai poder nortear os seus caminhos de acordo com a palavra de Deus. Busque conselhos, principalmente, a base de tudo, né? Na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é luz para nossos caminhos. Então, nós precisamos entender que nossas atitudes elas devem ser norteadas por pensamentos voltados a Deus. E isso chama muito a nossa atenção. E uma coisa que também destaca é a questão do não se detém no caminho dos pecadores, melhor dizendo. Nós devemos entender que a gente não pode se colocar em caminhos de pessoas que não corroboram com as nossas caminhadas de vida. Nós não podemos nos unir forças, nós não podemos nos alinhar com pessoas que cometem iniquidade. E existe uma diferença entre o pecador e o iníquo. O pecador, ele é errante. Todos nós pecamos e estamos destituídos do reino dos céus. Mas o iníquo é aquele que peca e mesmo sabendo que ele pecou, ele tem prazer naquilo e ele permanece naquele pecado, ele permanece naquele erro. Nós somos pecadores,
mas pedimos todos os dias que Deus nos perdoe por aqueles pecados que cometemos, às vezes de uma forma errônea, de uma forma indireta ou até mesmo direta, mas nós pedimos perdão a Deus e buscamos não errar mais, nem cometer aquele pecado. O iníquo não, o iníquo ele tem prazer naquilo. E é isso que nós temos que reter. Nem se detém, nós fugimos dos caminhos dos pecadores. O servo de Deus ele precisa fugir do pecado e não se assentar na roda dos escarnecedores. Tem um ditado popular que diz: diga-me com quem andas que eu direi quem és. Muitas pessoas têm se misturado, os comportamentos têm sido manipulados pelos comportamentos de pessoas mundanas, as atitudes têm sido manipuladas pelos comportamentos que aquela pessoa está tendo. Mas por quê? Porque está andando com más companhias. E quando você se separa, quando você se coloca numa situação diferente, não que você seja melhor do que ninguém, mas nós, servos de Deus, somos diferentes, porque nós acreditamos que a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança se encontra nas coisas dos céus e não da terra. E o versículo 3 ele fala: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, no qual dá o seu fruto. Ou seja, nossa alimentação, nosso alicerce, sempre será fonte de águas vivas, melhor dizendo. Sempre será Cristo, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. E quando estamos firmados em Cristo, quando estamos firmados com raízes fortes e profundas, nós sabemos a verdade, conhecemos a verdade, damos frutos na estação própria. Não dependemos de vento, não dependemos de intensidade de corrente, não dependemos de, vamos dar um exemplo aqui, de pandemia, de período sem pandemia, de alta. Não, nós dependemos do Senhor. E nós damos frutos na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Quando temos comportamentos diferentes desse mundo, pensamentos diferentes desse mundo e atitudes diferentes, pode ter certeza que a prosperidade de Deus virá sobre nossas vidas. E para isso nós precisamos entender que as nossas atitudes fazem diferença. Os nossos comportamentos, ele muda trajetória da nossa história. E as nossas atitudes, elas mapeiam aquilo que nós vamos colher lá na frente. Pois a lei da semeadura, ela funciona tanto para o justo quanto para o ímpio. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, essa reflexão para esse dia. E que Deus abençoe grandemente.